Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal O Valor da Idade. E eu tenho uma satisfação muito grande, como eu já falei para vocês, que é um sonho, né? E aquela ideia de nunca desistir dos sonhos. E eu acho que isso é fundamental na nossa história. E nesse canal a ideia é poder trazer práticas, trazer situações em que eu trabalho há muitos anos já, tanto com a educação como com a psicologia, para compartilhar, né? Com os pais, com as pessoas que cuidam de alguém que ama, com profissionais da educação, profissionais da psicologia. E a ideia é que esse canal vá realmente assim ganhando, né, pernas e asas aí pelo mundo para que as pessoas possam aprender cada vez mais, porque a ideia é que vocês possam enviar perguntas, sugestões, enfim, estão abertas aí para tudo, para a gente poder crescer e aprender cada vez mais. E como eu sempre falo para vocês, né, a ideia do canal chamado Valor da Idade, que tem até aqui, né, a nossa linha. Por que eu trago essa linha? Para a gente sempre lembrar que a nossa vida, nós passamos pela infância, pela adolescência, pela fase adulta e pelo envelhecimento. E tudo isso é um grande ciclo, é o ciclo da vida, e que a ideia é que a gente possa aproveitar ao máximo e conhecer cada vez mais as nossas emoções a cada dia, a cada nova situação que aparece. E que bom que aparece, porque a vida é feita de movimento, né? E hoje o nosso objetivo aqui é falar um pouco mais sobre adultos, né? Por quê? Porque tem muita gente pedindo vídeo de adulto, eu fiquei muito feliz com isso. As pessoas sempre tendem a falar muito com adolescentes, sempre a ter uma escuta pro idoso, um auxílio para criança, mas os adultos parece que todo mundo se blinda muito, né? Ah, não vamos conversar, deixa para depois. Só que tem, assim, muitas maneiras e muitos recursos para a gente poder entender um pouco mais as nossas emoções. E hoje eu quero trazer um pouco uma reflexão para vocês, e que eu acho que isso, eu já trabalhei em sessão de terapia também com algumas pessoas, com aquela ideia assim: quando que você parou de acreditar em você? Quando que alguém invalidou aquilo que você sabia fazer tão bem e que você deixou de fazer porque você escutou alguma coisa em alguma época da vida e pensou que aquilo não era mais adequado para você? Por que eu falo isso, gente? Porque a vida é feita de oportunidades, e nós, na infância e na adolescência, nós temos a porta aberta para várias situações. Então não é à toa que as crianças fazem tantas aulas, no sentido de aula de natação, aula de balé, aula de judô, aula de parkour, aula de dança, aula de música. Por quê? Porque é uma ideia de se arriscar e ver que nós temos várias possibilidades. O nosso corpo, ele é muito rico, o nosso cérebro, o nosso desenvolvimento é maravilhoso. Só que a ideia é o quanto que nós estamos assim abertos para tudo isso. E na adolescência também acontece muito essa abertura, principalmente com esporte, situações relacionadas com música, com teatro, com encenações. Nossa, quantas coisas que se aparecem aí no período da adolescência. E depois, no adulto, parece que sumiu tudo isso na nossa história. Parece, sumiu, parece que eu não tenho mais uma qualidade, não acredito se eu sou bom naquilo, se eu sou bom em alguma coisa. Fica muito difícil isso. Então, uma das questões que eu sempre falo para as pessoas é para elas reverem aquilo que a vida proporciona e o quanto que eu vou fechando portas acreditando que eu não sou bom em algo. E aqui tem uma proposta que eu trago para vocês que é muito simples, mas que ela é muito verdadeira também. Acho que a gente se enxerga muito bem. Você vai precisar o quê? De um papel e de um lápis. Nada mais que isso, nem borracha vai precisar. Por quê? Porque em algumas vezes eu já pedi para alguns pacientes, né, pessoas que eu estava atendendo, no meio da sessão eu falei assim: olha, eu vou ter um desafio para você. Eu gostaria que você fizesse um desenho seu, um autorretrato. A pessoa fica assustada e a primeira coisa que ela fala é assim: não desenho bem. Ah, não, eu acho que eu não sei desenhar. Não, nunca me elogiaram. Eu dei a ideia, né? Não, tenta fazer um desenho, um autorretrato seu. Você é a melhor pessoa para se desenhar, né? É você mesmo e tal. Aí a pessoa vai e faz, né, um autorretrato. Eu vou fazer aqui também, vamos assim dizer, o meu autorretrato aqui, como que eu me vejo, né? Algumas questões assim que acho que me chama a atenção, mas a ideia é que as pessoas possam realmente fazer um desenho delas, né, aqui, e com a ideia de se perceber, né, se perceber nesse desenho. Só que o que acontece, deixa eu fazer meu desenho rapidinho aqui pra vocês. Então aqui assim, fiz até um desenho mais simplesinho, então assim, ó. Aqui foi o meu desenho, meu autorretrato. Um pouco desse desenho. Por que eu falo para a pessoa fazer um desenho, um autorretrato? Porque quando a gente faz o desenho, a gente volta nos nossos traços no momento em que o dia, um momento da vida em que alguém falou que você não desenhava bem. E a partir daquele momento, você fez isso aqui, ó. Largou o lápis e falou: realmente eu acho que eu não desenho tão bem assim. E o desenho é algo muito rico na nossa vida, é algo muito importante, faz parte do nosso desenvolvimento desenhar. Mas quando uma pessoa fala que você não foi bem num desenho, que você não desenhava igual tal artista, igual tal pessoa, simplesmente largou o desenho
e não desenhou mais. Esse desenho que você fez e que você pode estar sugerindo para as pessoas que você ama aí fazer, você vai reparar que o desenho dessa pessoa se remete à fase em que ela foi invalidada. Na maioria das vezes, com um desenho que parece de uma criança de 7 anos, um desenho que parece de um adolescente de 11, 12 anos, e ali parou, porque ali a pessoa começou a se comparar. O adulto começa a se comparar com outras situações e ele para de fazer aquilo que gostava, porque ele acredita que não é bom o suficiente e que alguém vai fazer sempre algo melhor. Parece algo simples isso, parece algo até ingênuo. Só que aí eu queria que a gente pensasse assim, abrindo um pouco esse espectro. Quantas coisas na vida nós não deixamos de fazer porque um dia alguém falou que a gente não era tão bom naquilo? Ah, eu sabia cozinhar, mas um dia alguém falou que fazia um doce melhor, então eu não cozinho mais. Ah, eu gostava de tocar flauta doce, que era assim, flauta doce, né? A flauta de plástico. Quantas vezes treinamos, tocamos, mas olhamos alguém tocando diferente e falou, não sou bom nisso e vou parar. E aí, quando a gente começa a perceber quantas e quantas situações na nossa vida nós paramos porque acreditamos na opinião da outra pessoa, que não é nenhum especialista da área, que não é nenhum grande entendedor de certas áreas, e nós abrimos mão de um sonho, nós abrimos mãos de algo que fazia bem, nós abrimos mãos de algo que dava satisfação e prazer, porque alguém um dia falou que a gente não era tão bom naquilo. Quando a gente faz esse desenho, a gente consegue entender certinho a época da vida que a gente começou a escutar o não e que começaram a invalidar a gente de uma forma muito cruel, de uma forma muito difícil emocionalmente. E aí quando chegamos na fase adulta, temos várias inseguranças, que aí a gente não consegue falar em público, não conseguimos dançar, não conseguimos, sei lá, até ficar com roupa de banho em certos espaços porque temos vergonha, não conseguimos ter confiança quando nos arrumamos e saímos e pensamos, nossa, eu estou muito bem, mas vai que alguém fala que eu não estou bem hoje e aquilo destrói o meu dia. Isso tudo é insegurança, isso tudo é algo que foi plantado na nossa história. E a ideia é, será que eu preciso conviver com essa insegurança? Será que eu preciso perpetuar esse processo na minha vida? Ou eu posso colocar um basta? Eu posso começar a ver as novas oportunidades, eu posso resgatar coisas da minha história, tentar fazer novamente com uma outra característica, de uma outra forma. Eu gosto muito quando eu trabalho com os idosos, que os idosos começam a arriscar de novo. Ah, tem idoso que quer dançar, tem idoso que quer desenhar, que quer pintar quadro. Por quê? Porque ali começa a resgatar aquilo que era tão importante na vida, mas que abriu mão em prol de outras pessoas arbitrárias, que não conheciam aquela sua situação, mas que julgaram você. Então pensa um pouquinho nesse sentido, que eu vejo que isso ajuda muito em processos terapêuticos, ajuda muito na sua reflexão, o quanto que você parou de fazer aquela pergunta, né? Quando que você deixou de acreditar em si mesmo? Quando que você falou, eu não sou bom nisso porque um dia alguém falou que eu não era tão bom nisso? É algo parece redundante, mas é muito sério. E isso vai reverberando aí na nossa história. Espero que tenha feito sentido para vocês, que possa estar ajudando. Lembrando que se você ainda não segue o nosso canal, siga aí o nosso canal no YouTube. Acione o sininho de notificação para receber informação semanal, que sempre tem vídeo. Se inscreva, compartilhe com as pessoas, porque é essa a ideia, divulgar, assim, crescer mais no sentido de entendermos cada vez mais as nossas emoções. E lembrando, para poder seguir também, Clínica Psec no Instagram, Podstar, que é o Podstar que eu falo que é muito gostoso, que a gente fala de emoções, e claudianequaglia.psi, que lá tem muita coisa sobre projetos, enfim, e outros vídeos que eu faço. Agradeço muito, um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.